E aí, pessoas, beleza? Galera, hoje a gente vai gravar aí o capítulo 9. Eu vou fazer a leitura do texto. Depois da leitura, eu vou trazer alguns comentários. E eu espero que, de alguma forma, o que eu falar aqui contribua para o crescimento de vocês. Que da mesma forma que o texto, ele me toca, que ele também possa tocar vocês. E o título, ele vai falar o seguinte: a jornada de provas. E aí no texto o autor fala: a vida é uma jornada de provas. O universo observa silenciosamente o desenvolvimento do caráter, medindo os valores inseridos em cada alma. Você tem se mostrado nobre ou permite que os seus sentimentos o guiem sem antes repassá-lo pela régua da justiça? Tem elevado o espírito ao que existe de mais sublime ou se deixado afundar nas sombras? E aí o último parágrafo vai falar o seguinte: o cosmo atento observa as suas ações e pesa o seu espírito dia após dia. E aí esse cosmo aqui você pode entender como Deus. Vamos reler o texto só para você entender. Deus atento observa as suas ações e pesa o seu espírito dia após dia, avaliando cada escolha e revelando o que realmente reside no seu coração. Não permita que as provas o corrompam. E aí, galera, só trazendo o meu olhar sobre o texto, eu acredito que logo de início aqui, quando o autor ele fala que a nossa vida ou a jornada aqui nessa terra ela é feita de provas, de fato, em qualquer seara das nossas vidas, seja na seara financeira, seja na seara familiar, profissional ou até mesmo tendo um olhar mais pessoal, a gente vai ter provas, a gente vai enfrentar dificuldades. Eu acho que todo mundo, sem exceção, tem desafios, só que o que a gente não pode é se deixar abater por esses desafios e a gente não pode deixar que essas provas elas acabem de certa forma nos desanimando. A gente tem que se manter firme e olhar, eu falo sempre olhar para Deus, olhar para a gente, para o Deus que a gente tem e saber que esses desafios, essas provas que a gente enfrenta, elas são passageiras. Nada é eterno a não ser o nosso Deus. O Deus que a gente tem, que nos criou, que nos mantém, esse sim é eterno. O restante, uma hora ou outra, passa. E o que eu acho bacana é a forma como o autor ele coloca na segunda oração. E ele fala que o universo, ou Deus, observa silenciosamente o desenvolvimento do caráter, medindo os valores que é inserido em cada alma. E de fato, eu tenho também esse mesmo olhar de que Deus ele observa a forma como a gente se desenvolve como ser humano, como pessoa. Deus ele coloca o universo. Lá no segundo parágrafo ele vai colocar o cosmo, mas a gente entende Deus, ou o Deus que você acredita. A vida, ela pesa as nossas ações, pesa as nossas decisões, e lá na frente, em um momento ou outro, a gente vai ser cobrado por isso. Ao longo dos vídeos, eu falei aqui no vídeo de ontem e no vídeo de antes de ontem, que o que a gente faz hoje aqui vai determinar o nosso futuro. E aí a pergunta que eu fiz: daqui a 10 anos, onde você vai estar? Ou seja, as escolhas que você faz hoje vai te guiar ou para um caminho que vai fazer com que você cresça, ou infelizmente vai te levar por um caminho, e esse caminho vai fazer com que você de certa forma sucumba às sombras e o que não existe de bom nessa vida. E aí no segundo texto, galera, ele vai fazer uma pergunta: se você tem deixado que os seus sentimentos te guiem, ou você tem passado esse sentimento ou as suas ações pela régua da justiça. E aí você pode entender essa justiça, galera, como a justiça divina ou a justiça segundo o direito. Que todas as suas ações, as suas decisões, antes de você tomar qualquer uma delas, que você pese ela sobre a balança da justiça divina e sobre a balança da justiça do direito. Se de alguma forma essa decisão ou essa atitude ela não passar por essa régua, por esse filtro, isso significa que você não deve agir da forma como você deveria agir. Se a resposta for positiva, beleza.
E aí isso só vai contribuir, vai fazer com que você tenha uma vida mais feliz, vai fazer com que você cresça ou espiritualmente ou até mesmo como profissional, e também vai fazer com que a sua família ela seja edificada. Uma pergunta que eu faço, de certa forma tentando justificar os meus argumentos, pessoas, é a seguinte: qual que é o empresário ou você como profissional que contrata ou iria contratar uma pessoa que tem os valores invertidos, ou seja, alguém que não pauta as suas ações na ética ou na justiça? Eu particularmente não quero esse tipo de pessoas perto de mim, ou seja, eu quero perto de mim pessoas nobres, pessoas de caráter, pessoas bem-sucedidas também, assim como eu. Eu quero pessoas que me elevem, mas alguém que de certa forma me leve para trás ou me faça sucumbir, essas pessoas a gente deixa de lado. E aí, galera, só para finalizar, eu acabo conversando bastante. Tem aqui a última oração, e aí ela vai falar o seguinte: não permita que as provas corrompam a sua alma. Ou seja, diante de tudo que você já passou nessa vida, diante de tudo que você enfrenta, que você não permita de forma nenhuma que isso te abale ou que isso manche o seu caráter. A gente sabe que esse mundo, infelizmente, até a Bíblia vai falar isso, né, que o mundo jaz do maligno, as pessoas estão com os valores invertidos, e quando a gente acaba assistindo algum noticiário, ou até mesmo nas conversas que a gente tem com os nossos colegas, a gente percebe que o mal ele tem tomado conta da sociedade de uma forma que acaba nos assustando. Só que o convite aqui do autor é para que mesmo diante de tudo isso, diante de todas as provas que você já enfrentou nessa vida, que você não permita que isso manche o seu caráter, que isso corrompa a sua alma. Um dos valores ou que existe de mais nobre e de mais precioso nessa vida é o caráter, galera. Dinheiro, a gente corre atrás, a gente trabalha, a gente conquista. Qualquer pessoa hoje, qualquer pessoa entre aspas, conquista alguma coisa. Às vezes não precisa nem ser uma boa pessoa ou ser inteligente. Para você ver o quanto que o dinheiro ele acaba sendo efêmero. Só que o caráter, hoje, a gente não encontra em qualquer lugar, a gente não encontra caráter em qualquer pessoa. É raro hoje você encontrar um homem ou uma mulher nobre que irão pautar o seu comportamento na ética e na justiça. A gente encontra muita gente leviana, a gente encontra muita gente falsa, a gente encontra muita gente que está com a alma vendida ao dinheiro, vendida ao prazer, mas caráter hoje ele é raro. E aí eu acho que a forma como o autor ele termina o texto, para você não permitir que isso manche quem você é, talvez você fale assim para mim: mas eu já estou com o caráter manchado, Manuelson. Já me entreguei a tudo que não presta. Independente do que você tenha feito, independente de qual tenha sido o seu passado, esse ano é um ano para a gente recomeçar. Galera, esse ano, eu falei, é um ano para a gente se erguer, para a gente deixar o que aconteceu para trás e para a gente se permitir viver algo diferente. E aí o convite: independente do que você já fez, se permita. Todos nós temos falhas, todos nós, galera. Eu tenho as minhas falhas, oro todos os dias a Deus para Deus me transformar, para Deus fazer de mim uma pessoa melhor, para de alguma forma Deus elevar o meu espírito. E da mesma forma que eu tenho as minhas falhas, eu sei que você tem as suas falhas, faz parte da natureza humana. A gente quebra a cara mesmo, a gente cai, a gente levanta, a gente erra. Só que o que a gente não pode é permanecer no erro, é permanecer caído. A gente tem que buscar se levantar, se erguer. E se a gente realmente quiser isso, e se a gente se entregar, eu falo sempre a Deus, independente de você ir numa igreja ou não, Deus consegue te levantar e consegue te colocar de pé. Só que você precisa acreditar nisso. É parar de escutar as pessoas, parar de pensar no que aconteceu e recomeçar.